Então, antes de nós iniciarmos a nossa instrução de adultos nesta noite, eu quero colocar um hino do Pai Nosso, e esta vai ser a oração para nós iniciarmos esse momento, essa oração maravilhosa que Jesus nos ensinou. Então eu quero iniciar esse momento com uma das orações do Pai Nosso, uma das versões que nós temos aqui no computador. Então nós vamos ouvir, orar em conjunto, saber que esse Deus, Ele de fato, Ele nos acolhe em todos os momentos da nossa vida. Com esta oração, quero iniciar esse momento desejando que esse Deus Todo-Poderoso esteja com cada um de nós neste momento, nessa reflexão da sua palavra, que é tão importante para a nossa vida. E eu digo a vocês, coloquem a vida de vocês, coloquem o coração de vocês, coloquem a alma de vocês em cima desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele merece toda a nossa confiança, Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Apenas para lembrarmos, nós falamos na semana passada, novamente, os 4 pontos do que compõem, o que fazem parte de um sacramento. Por que Santa Ceia e batismo são sacramentos? Lembrando que sacramento é um ato sagrado instituído por Deus, nunca podemos esquecer disso,
que Santa Ceia e batismo são instituições divinas, tá? E por isso é um sacramento. Deus utiliza esse meio para transformar a vida. Aí nós falamos o que era Santa Ceia, o que está presente na mesa do Senhor, quer dizer, quando um comungante vai participar da Santa Ceia, o que ele está recebendo. É importante a gente saber disso, que de acordo com a Escritura Sagrada, cada um de nós que vai à Santa Ceia, nós recebemos pão e vinho de forma visível, mas de forma sobrenatural, isso é, de uma maneira que nós não temos como explicar, mas que acontece. Nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus. Então, por ser palavra dele, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós cremos em presença real de Cristo na Santa Ceia. Tá? Falamos do proveito da ceia do Senhor, o que nós recebemos ao participarmos desta ceia, e também nós falamos sobre se todos que vão à Santa Ceia recebem as bênçãos automaticamente. E aí nós tratamos ali da questão muito especial, lembrando sempre que se for 50 pessoas participarem da Santa Ceia, as 50 pessoas irão receber corpo e sangue, né, pão de forma sobrenatural e de forma visível, pão e vinho. Eu estou falando de acordo com o que nós cremos e o que a Escritura Sagrada ensina, e todos recebem corpo e sangue de Cristo. A diferença está justamente nos benefícios da Santa Ceia. Então, quem for de forma digna, preparada, recebe corpo e sangue para a salvação. E quem vai de forma indigna, a pessoa recebe condenação. E isso está muito bem claro, faço questão de lembrar o texto de 1 Coríntios 11, 27, 29 a 31, que diz assim: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor sem discernir o corpo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então veja só, isso são palavras de Deus que estão ali. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa questão é muito importante, e aí ressaltamos com bastante ênfase a questão de nós estarmos preparados para receber a ceia do Senhor. E aí nós então falamos, vamos dar sequência hoje, a partir do ponto 5, quem não deve comer e beber quem não deve comer e beber deste cálice e deste pão. Então nós queremos assim, a partir de hoje, tratar desse assunto, e ao mesmo tempo, com certeza, hoje nós vamos concluir o assunto da Santa Ceia. Eu quero aqui dizer o seguinte, eu quero voltar a uma questão que a Natilde Kunert, lá de Minas Gerais, levantou na semana passada, e eu coloquei, na verdade, a minha visão, o meu posicionamento sobre isso, né? Ela perguntou a questão do pastor mesmo pegar e se servir a Santa Ceia, né? E eu falei que, na verdade, isso não é praxe, quando não há, na pergunta dela, quando não há um auxiliar para a Santa Ceia. Eu quero só dizer a Natilde e também a todos vocês que estão na sala, que a gente sempre teve que tomar muito cuidado com essa questão, porque quando Cristo diz toma e come, sugere que alguém está oferecendo. Não é algo que eu possa celebrar simplesmente lá em casa, pegar qualquer pão, pegar um cálice e celebrar lá na minha casa. Mas a ceia, ela sugere comunhão, ela sugere
povo, ela sugere presença de pessoas. E ao mesmo tempo, toma e come, ele está dizendo que alguém está lhe oferecendo. Então, no caso, quando não há um auxiliar do pastor para distribuir a ceia, o que eu tenho feito e praticado no bairro Liberdade, lá eu também não tenho auxiliar na distribuição da ceia. Mas eu conversei com o presidente, né, da congregação de lá, e então quando termina a ceia, quando eles terminam de participar da Santa Ceia, ele me oferece a Santa Ceia também. Então essa é uma das formas que a gente pode estar adotando quando não há auxiliares na ceia do Senhor, tá? Então só para esclarecer isso para vocês também. Joia? Mas vamos dar então sequência aqui à nossa instrução, falando da Santa Ceia. Quem não deve comer e beber? Então vamos lá, vamos conversar um pouco, que na verdade a Santa Ceia ela é para pessoas que já são cristãs. Então, algumas coisas são importantes a gente examinar, até mesmo de acordo com a palavra de Deus. E aí o autor ele coloca aqueles que não podem examinar-se por causa de ignorância ou falta de instrução ou compreensão a respeito desta ceia maravilhosa, não devem comer nem beber dela. Então, o primeiro ponto são pessoas que não têm condições de examinar-se. E vamos colocar algumas pessoas que são especiais, que elas não têm condições mentais de examinar a sua própria vida e até mesmo de saber o que Deus está ensinando sobre a Santa Ceia, o que é importante, na verdade, que as pessoas tenham em mente. Então, são pessoas que, na verdade, nós optamos em não dar a ceia, tá? Porque elas não têm como discernir, como nós lemos no versículo anterior, né? Ela não tem condições de discernir o corpo, de pensar, de ver aquilo que está naquele momento, o que está acontecendo e o que ela está fazendo. E até mesmo nessa condição entra pessoas, por exemplo, crianças. As crianças que não tiveram nenhuma instrução, eles não têm condições de avaliar a vida deles ainda. Então, por isso que nós temos a instrução de confirmandos, ou como o professor Paulo Moisés Nerbas disse, né, a instrução de doutrina, né, é a doutrina da igreja, onde eles vão lá para aprender. Então, essas crianças que não foram instruídas, elas ainda também não têm condições de examinar-se, de fazer um olhar para dentro de si e tomar uma decisão tão séria. Ao mesmo tempo, pessoas adultas que talvez nunca tiveram um convívio cristão, que nunca tiveram uma instrução sobre a palavra de Deus, também são pessoas que, não importa a idade, elas também não têm condições ainda de examinar-se, porque elas não estão conseguindo estudar e comparar a Bíblia, comparar os textos bíblicos, a palavra de Deus, muitas vezes em sua própria vida. Tá? Então, nós já vamos entender o porquê disso. Então, são pessoas que não têm condições de receber a ceia do Senhor. E aí o autor coloca a segunda possibilidade: da mesma forma, aqueles que não têm nenhuma intenção de abandonar o pecado para servir a Deus. Então vamos lá, pessoas que de repente estão em outras seitas, denominações que se dizem religiosas, né, se dizem cristãs e ao mesmo tempo não são, elas não têm condições, elas estão vivendo em pecado. Seja uma pessoa adúltera, seja uma pessoa que rouba, seja uma pessoa que
nunca está satisfeita com aquilo que ela tem, que seria a cobiça, né? Então, pessoas que ela não consegue identificar que esses atos dela, até mesmo adultério, pecado contra, desde o primeiro mandamento, pessoas que não, elas, até mesmo elas veem, conseguem ver que estão pecando, mas elas não têm o desejo de abandonar o pecado. Se isso não estiver presente no coração dela, em primeiro lugar, isso demonstra que não há arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz sobre o coração, sobre a alma da pessoa, um peso enorme, uma tristeza muito grande por aquilo que ele está fazendo. E se a pessoa não sente essa tristeza, isso já é uma indicação de que ele não vai querer mudar de vida. E isso é muito sério quando nós vamos à Santa Ceia vivendo em pecado. Quando nós não temos a intenção de mudar de vida. Porque ao participarmos da ceia, nós recebemos Cristo. E esse receber Cristo significa também nós nos colocarmos debaixo da sua cruz. Pegar a cruz de Cristo e carregar. E carregar a cruz significa também dizer não aos prazeres da carne. Aquilo que eu tenho vontade de fazer, mas eu sei que fere a palavra de Deus, então eu vou evitar, eu vou tentar fazer de tudo, eu vou lutar contra esse pecado. Então, se a pessoa não tem intenção de abandonar esse pecado e servir a Deus, é um ponto que ela precisa de fato analisar a sua própria vida. Tá bom, irmãos? Aí o autor coloca o terceiro ponto. Aqueles que não são um na doutrina e comunhão cristãs. Santa Ceia, ela é comunhão com o corpo de Cristo. Ela é comunhão com o corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo que Cristo faz a comunhão conosco, nós também estamos dizendo que nós vivemos em comunhão de doutrina, quer dizer que nós concordamos com o conjunto de doutrinas que a igreja está ensinando. Então não é só a questão da Santa Ceia, mas é a questão do batismo. Eu estou dizendo, eu concordo com a Santa Ceia, eu concordo com o batismo, eu concordo com os mandamentos como é ensinado, eu creio na palavra de Deus. Então nós aceitamos isso, de fato, como doutrina vinda da parte de Deus. Esse é um ponto bastante interessante para nós analisarmos, tá, pessoal? Por isso que nós também temos muito cuidado ao recebermos as pessoas à Santa Ceia, que é uma grande responsabilidade, tanto para nós pastores, como também para os cristãos em geral. Quando você trouxer um visitante para a igreja, procure saber se ele foi devidamente instruído para isso. Tá? Aqueles que estão irados com os outros, esse é um detalhe bastante importante, que nós vivemos numa situação de vida, às vezes, em que é uma coisa muito natural da vida do ser humano, nossa, por exemplo, haver divergências entre os seres humanos. Nós podemos pensar diferente. Nós cremos diferente. Nós podemos, de fato, muitas vezes até brigamos dentro de uma igreja. E isso também é natural. Nós não podemos tampar o sol com a peneira, porque as pessoas que vêm à igreja, elas são pecadoras. Mas quando o nosso coração, quando nós sentimos ira dentro do nosso coração, é hora da gente, de repente, buscar uma orientação com o pastor.
se eu devo ir à Santa Ceia ou não. E conversem com o pastor mesmo, vão lá procurar o pastor de vocês, conversem com ele sobre isso. Falam dos sentimentos que vocês estão tendo no coração. Não tentam esconder isso. É importante que vocês coloquem isso para fora. Tá? Não deixem isso guardado, porque, de fato, isso pode fazer mal a vocês. Quando nós falamos em fazer mal a vocês, e eu digo que é uma coisa muito natural da vida, nós pensarmos e muitas vezes discutirmos com as pessoas, mas não sentirmos ira por causa dela, por ela, tá? É a mesma coisa que nós bebermos um copo de veneno e achar que a pessoa é que vai morrer. Não, o veneno só vai fazer mal para você. Então, não guarde essa ira dentro do seu peito, procure ajuda. Vai em busca de ajuda, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Os pastores, aqui eu também falo, até como pastor também precisa abrir o coração muitas vezes. Isso é natural, porque o pastor também é humano. Ele também precisa aprender a lidar com os seus sentimentos. E quando ele não está conseguindo lidar com isso, é importante que ele também procure ajuda. É fundamental, irmãos, que isso aconteça com vocês. E o último ponto, e aqueles que ensinam ou seguem doutrina falsa. Então, na verdade, quem ensina doutrina falsa jamais deveria ir à Santa Ceia. E aqui eu aproveito e faço um parênteses para dizer para vocês perceberem a grande responsabilidade que está sobre as costas do pastor, da diretoria, de todos os membros, na verdade, de todos os cristãos. Quando vocês ensinarem a palavra de Deus, nunca ensinem o que vocês pensam. Ensinem o que Deus quer que ensina. Porque o que eu penso vai virar um nada, vai virar cinza, vai virar pó. As minhas palavras e os meus pensamentos, eles vão acabar. Mas ensinem o que Deus quer que ensina. E ele diz, ou seguem doutrinas falsas. Uma doutrina que não ensina, por exemplo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador, como nós temos o caso do Espiritismo, né? O Espiritismo, ele não acredita em Jesus como Senhor e Salvador. Eles falam de Jesus, mas eles, ao mesmo tempo, eles estão falando de Jesus apenas como um modelo. Apenas como modelo, mas não como Salvador. E qual é a diferença? Um modelo seria apenas para que eu seguisse os passos de Cristo e então eu estaria chegando ao céu pela minha força, pela minha capacidade e pelas minhas obras. Agora, meu Salvador tem diferença, porque quando eu olho para ele lá, na obra que ele fez quando esteve na terra, quando ele sofreu, quando ele verteu o sangue, quando ele deu a vida lá na cruz, e ele lá na cruz, ele disse, está consumado, ele estava dizendo que a obra da salvação estava pronta. E João 3,16 diz que todo aquele que crer nele tem a vida eterna. Então, quem me leva ao céu é Cristo. Quem pensa, por exemplo, diferente desta doutrina, não pode participar da Santa Ceia, porque ele vai comer e ele vai beber juízo para si. Tá? Ele vai comer e ele vai beber juízo. E olha a responsabilidade tanto dos pais agora, de não simplesmente permitirem que os filhos vão à Santa Ceia,
sem instrução, e até mesmo dos pastores. Não se admite. Já presenciei fatos em que os pais, ao virem a Santa Ceia, as crianças acompanham os pais, e aí o pai ou a mãe, ele pega e dá um pedacinho da hóstia ou um finalzinho do cálice para a criança beber, porque ela quer beber. Não façam isso. O seu filho, sem instrução, ele não tem condições de tomar e de comer e de participar desta ceia. Se as crianças pudessem, por exemplo, participar da ceia, eu mesmo dava. Eu mesmo dava. Os pastores todos davam a Santa Ceia se as crianças pudessem ir. Mas elas não estão preparadas para isso. Quantos adultos já me afirmaram, muitos adultos já me afirmaram, que quando fizeram a instrução lá com 10, 11, 12, 13 anos, eles nem sabiam direito o que estavam fazendo. Agora vocês imaginam, se uma criança ou um adolescente, aí vão pegar de 13 a 15 anos, se ele julga que ele não tem condições, imagine uma criança. Imagine uma criança que nem recebeu instrução. Tá? Agora eu vou aproveitar aqui e vou responder até mesmo o posicionamento, por que colocar a instrução aos 10, a criança começa a instrução com 11 anos. Esse é um ponto e uma boa idade para receber a instrução, porque ela não recebe só instrução sobre a Santa Ceia, mas ela recebe a instrução sobre todas as doutrinas fundamentais da Escritura Sagrada e que são importantes para ela. E é ali que ela começa a tomar algumas decisões da vida dela. E nossa intenção é preparar essa criança para que quando ela chegue na adolescência, na juventude, ela tenha uma base melhor para poder chegar lá e tomar algumas decisões importantes. Olhem quantos jovens nós temos aqui, quem sabe, na sala de instrução. Pensem na juventude de vocês, na adolescência. Se não foi lá que nós tomamos as nossas decisões mais terríveis da vida. As decisões que trouxeram talvez um sofrimento que até hoje vocês estão sentindo. Então, nós queremos com isso estar preparando esses adolescentes, esses jovens, e logo depois da instrução de confirmandos, eles entram na juventude, e até mesmo alguns começam antes ainda mesmo da confirmação, já estão participando do grupo de jovens. E lá nos jovens nós estamos dando a eles mais assessoria para que eles conduzam a vida deles de acordo com a palavra de Deus. Esse detalhe, pessoal, eu quero até falar um pouquinho mais. Nós, como pastores, como pais cristãos, como cristãos do mundo todo, nós jamais vamos tomar uma decisão no lugar de alguém. A decisão sempre é da pessoa. Seja ela adolescente, seja ela jovem, seja ela de mais idade. A decisão é dela. A nossa função é orientar. É orientar. Por exemplo, como pastor, eu posso dizer para vocês, creiam na palavra de Deus. Se vocês querem ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida de paz, confiem em Deus. Eu não consigo crer por vocês, eu não consigo confiar por vocês. Quem precisa fazer isso são vocês. Então, esse conselho segue quem quer seguir. Tem alguns que não vão seguir os conselhos. E por isso, eles atraem sobre eles um sofrimento muito grande. Tá bom? Então, isso é muito sério quando a gente analisa todas essas questões para participarmos da Santa Ceia. 1 Coríntios 10, 21,
ele, até vou pegar o texto bíblico aqui, que é um texto muito importante para nós lermos. 1 Coríntios 10, 21. Ali está escrito assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não tem, ou nós decidimos de fato seguir a Cristo, ou nós seguimos os demônios. Não tem meio termo com Deus. Não tem esse negócio de sentar em cima do muro. Inclusive, sentar em cima do muro, o muro é do diabo. Porque não existe esse negócio de dizer, eu acho que aqui eu creio um pouco. Ou eu creio, ou eu não acredito nisso. Então eu não posso participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo da mesa dos demônios. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, esse era o modo como os primeiros cristãos ali em Atos, eles se comportavam e eles viviam, eles procuravam se ajudar bastante mutuamente. Então eles procuravam de fato ser um auxílio e eles continuavam, eles celebravam isso de casa em casa, porque eles não podiam se reunir num templo. Então eles se reuniam de casa em casa para celebrar a ceia do Senhor. Mateus 5, 23 e 24. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando faze a tua oferta. A questão do perdão, ela é fundamental. Tá? Nós falamos antes da ira. Se você tem... se você discorda de um irmão, se você não consegue conversar com o irmão, a minha pergunta para você é a seguinte: você está disposto a perdoá-lo? Você está disposto a, de fato, estender a mão e dar a paz de Cristo a ele? É importante a gente fazer isso. Porque aqui tem o conselho justamente, se você vai levar a sua oferta, e essa oferta, para mim, pessoalmente, ela pode ser a tua própria vida ao participar da ceia do Senhor. Tá bom, irmãos? Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que notes bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Nós tivemos essa semana uma live com o professor e doutor Paulo Moisés Nerbas, falando especialmente sobre doutrina. Eu aconselho vocês a irem lá nessa live e a participarem dela para ver essa questão de doutrina. Ele está falando aqui, se dentro os irmãos da congregação há pessoas que não concordam com as doutrinas que é ensinado, porque é tirado da Escritura Sagrada, se há irmãos que não concordam, ele diz, afastai-vos deles. Não vão com eles. Não pensem, porque o que a palavra de Deus está ensinando é diferente do que eles acreditam. Então, não se associe com eles. Ele diz assim, reparem bem, irmãos, notes, bem aqueles que provocam divisões. Aqueles que provocam divisões, precisamos nos afastar deles. E a gente já presenciou, já sabe de muita história onde congregações foram divididas por questões doutrinárias. Então é muito sério quando nós tratamos deste assunto. Certo, irmãos? Então esse é o ponto 5, quem não deve comer e beber desta ceia maravilhosa.
Sejam muito bem-vindos aí. Temos muitos irmãos que entraram aí depois. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Andréia Schultz Lima, boa noite. Maria Custer, Rosalina Moreira está conosco. Jones Calmon Velten, Eliseu Gessi. Silene Heller, seja bem-vinda. Boa noite, Silene. Boa noite, seu Eliseu. Sila Klein Schmechel, aqui, nossa irmã aí, boa noite. Ivani Raese, seja bem-vindo. Belmir Estrei. Alzira Lagasse Pacheco, seja bem-vinda. Sueli Anert Bruno. Luísa Strelof Olsen, minha tia lá de Santa Catarina. Ei, tia, final do ano tá chegando, tá? Jonadir Rutsatz, seja bem-vindo, seu Jonadir. Tiago Moreira. Floriano Knack. Seu Floriano, se não me engano, ele é da linha 5. Maria Kriegel Santiago. Iracema Onesorg. Idealdo Mendes, que é aqui da congregação. Boa noite, Sueli. A Letícia Butzke, ali do bairro Liberdade, é aqui membro da congregação também. Dalila Tetman. Altemiro Flegler, boa noite. Iracira Tundizumac. Werner Strelof. Hermen Schultz. Valdenira Salete e da Silda Kaiser. Sejam todos bem-vindos aí à nossa sala virtual, tá bom? Vamos adiante, irmãos. O que deve ser feito antes de participar da Santa Ceia? Muito bem. Vamos então pensar. Vocês já sabem que no sábado à noite nós temos culto. E nesse culto há celebração da Santa Ceia. Na verdade, a preparação para a ceia ela já começa muito antes, não só lá no momento do culto. Ele já começa antes, porque vocês sabem que sábado à noite nós temos culto e nesse culto há celebração da Santa Ceia. A grande questão é, o que eu devo fazer então para participar de forma digna desta ceia? E é aqui que a gente quer tratar um pouquinho da questão da preparação para a Santa Ceia. E o autor coloca: antes de participarmos da ceia do Senhor, devemos examinar nossos corações com muito cuidado. Fazer o exame de consciência. Então, olha, por isso que nós no ponto anterior nós falamos que pessoas que não têm condições de examinar-se a si mesma, não é nem questão só por ser especial mentalmente, mas por pessoas que não são instruídas, por pessoas que não conhecem a verdadeira doutrina. Então elas precisam, na verdade, primeiro conhecer, elas precisam ter condições de se examinar. Então devemos examinar nossos corações com muito cuidado. O comungante pode perguntar-se, então, um rápido exame de consciência. Tenho um coração contrito e quebrantado por causa dos meus pecados e minhas fraquezas? Então examine o seu coração. Primeiro lugar, o seu coração, você está contrito, quer dizer, sente pesar, ele está quebrado, ele está amargurado por causa dos seus pecados? Eu estou de fato arrependido dos meus pecados? Examine o coração, seja lá qual for o pecado. Idolatria, usar o nome de Deus em vão, deixar de ouvir a palavra, não obedecer pais e autoridades, matar. E aqui o matar, lembram que nós falamos no 5º mandamento que não é só dar um tiro, só tirar a vida literal da pessoa, mas matar é todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, 1 João 3,15. Então é de fato olhar para dentro de si.
6, cometi adultério. 7, furtei, peguei coisas que não são minhas. 8, levantei falso testemunho contra o meu próximo. 9 e 10, a cobiça. Então, de fato, é examinar o coração. Olhar para a sua vida e dizer, eu estou arrependido. E eu peço perdão a Deus por isso. Tá? Depois, confio que Jesus me ama e obteve a vitória sobre o pecado e a morte. Aqui é hora de olhar lá para a cruz de Cristo, para a obra que Cristo fez. Então, em primeiro lugar, responder para mim aquela questão que eu levantei antes. Eu creio de fato em Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Se eu não creio em Cristo, então eu não posso beber e nem comer desta ceia. Porque se eu comer ou beber desta ceia sem acreditar em Cristo, eu estou comendo e bebendo juízo, quer dizer, condenação para mim. Outra questão que ele coloca, reconheço o corpo e o sangue de Cristo no pão e no vinho para o perdão dos meus pecados. Então eu reconheço que de forma visível eu estou recebendo pão e vinho, mas de forma sobrenatural eu estou recebendo o corpo e sangue de Cristo. Eu creio nisso. Eu creio nas palavras de Cristo, dado e derramado em favor de vós. Essas palavras para mim, elas fazem parte da minha vida, elas estão no meu sangue, elas estão na minha alma, porque eu sei e eu confio em Cristo como meu Senhor e Salvador. E a outra questão, desejo servir a Cristo e amar o meu próximo. Eu tenho o desejo de abandonar o meu pecado, de servir a Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas o desejo está no meu coração, como diz o apóstolo Paulo, o querer até está em mim, mas não o efetuar. Então o apóstolo Paulo, ele até reconhecia, ele dizia assim, eu quero, o meu coração quer, o meu novo ser quer, mas eu ainda luto contra a minha velha natureza, o meu corpo caído em pecado. E nesse sentido, até nós podemos dizer que este corpo aqui caído em pecado é como se fosse uma prisão para a nossa alma que já está livre em Cristo Jesus. E é claro que tanto o corpo como a alma, na vinda de Cristo, estarão livres na presença do Senhor. Então estas questões, elas são básicas e elas são fundamentais que eu responda antes de participar da Santa Ceia. Tá? É fundamental isso. Olha o que diz Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrado, e compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Deus não quer santos, irmãos, na Santa Ceia. Deus quer os doentes. Deus quer os doentes. Quantas pessoas estão precisando da Santa Ceia e porque elas acham que não podem ir à Santa Ceia, elas tomam a decisão de não irem por se acharem indignos de ir lá à Santa Ceia. O que Deus quer, irmãos, não são pessoas que não pecam contra Ele na Santa Ceia, porque se fosse assim, eu não poderia ir à Santa Ceia. Eu seria o primeiro a levantar a mão e dizer, eu não vou à Santa Ceia porque eu pequei.
Mas Deus, Ele quer, o que agrada a Deus, é o sacrifício agradável a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus quer você quebrado. Deus quer você um caco. Porque a restauração da vida está com Deus, não está no ser humano. Então nós não podemos pensar assim que eu preciso ter uma vida santa primeiro para daí ir à Santa Ceia. Se sem Deus eu não sou santo. Sem Deus ninguém é santo. Sem Deus nós não alcançamos a santidade, porque a santidade vem dele. Mais um conselho, irmãos, quando vocês tiverem dúvidas se devem ou não devem ir à Santa Ceia, vão conversar com o pastor de vocês, expõe aquilo que está atormentando a alma de vocês, mas não deixem, não tomem uma decisão, porque muitas vezes nós não estamos em condições de tomar decisão nenhuma. Até mesmo nessa questão da Santa Ceia. Por isso que Deus colocou e abençoou o povo com os pastores, com os guias espirituais. Vai lá, conversa com seu pastor, trate o assunto com ele. Tá? É fundamental que você converse com ele. Diga o que está acontecendo na sua vida. Não tenha vergonha. Marcos 1,15, texto do Evangelho, texto de Marcos 1,15, diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, o tempo está se cumprindo. O tempo está se cumprindo. E o reino de Deus está muito perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creiam de todo o coração no Evangelho, creiam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Creiam nestas palavras que Deus colocou aqui para ser o nosso guia, a nossa luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, adotem definitivamente essas palavras para ser o guia da vida de vocês. Se vocês querem ser felizes, se vocês querem andar tranquilos, creio em Cristo, porque o tempo se aproxima. Salmo 119, 32. Vou pegar aqui o texto para ler para vocês. Salmo 119, versículo 32 diz assim, ó: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Então o salmista, ele também está na mesma necessidade que nós temos, que nós sentimos, ele sentiu. Então ele diz assim: quando me alegrares o coração, eu vou andar no teu caminho. E Deus alegra o seu coração, anunciando para ti o perdão dos teus pecados já no início do culto. E você tem a grande oportunidade, a magnífica oportunidade de participar da Santa Ceia e Deus selar de novo no seu coração a certeza de que Jesus, ele está contigo e ele sempre estará contigo. A Santa Ceia, o batismo e a palavra de Deus é presença de Deus. É ali que Deus está dizendo: eu estou junto com vocês, eu não vou abandonar o meu povo. Eu vou estar com vocês e não importa se as pessoas odeiam vocês por minha causa. Não importa se vocês estão sozinhos vagando no mundo por causa do Evangelho. Santa Ceia, palavra, batismo, que é o perdão diário,
Ou podemos dizer, o perdão diário é o lavar todo dia que Deus faz em nós, que é o batismo. Ele está dizendo, eu estou com vocês, não fiquem tristes, porque eu estou com vocês. Eu amo vocês. Eu não vou abandonar vocês. Que magnífico essas palavras do nosso Deus. Como é importante a gente ter isso muito claro em nossa consciência, todos os dias. Irmãos, vamos lá, temos mais 2 pontos aí para tratarmos rapidamente. Devemos participar da Santa Ceia se pecamos ou se temos uma fé fraca? É a pergunta de número 7. Tem 2 perguntas aqui, na verdade, né? Primeira, podemos participar da Santa Ceia se pecamos? Se tivesse tempo, eu ia deixar vocês responder, colocar aí na nossa sala virtual, tá? Mas não tem tempo, então eu vou responder. Bom, é aquilo que eu falei no ponto anterior, né? Se quem pecou não pode participar da Santa Ceia, eu vou ser o primeiro a sair da igreja, então, sem tomar Santa Ceia. Porque não é isso que te deixa preparado para receber a ceia. Pecar, se tem uma coisa certa, é que nós pecamos. Isso é fato. Até a Escritura diz que se eu olhar para uma mulher e desejá-la no meu coração, eu já cometi adultério. 1 João 3,15 disse, né? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, se eu odiar alguém, eu já cometi um pecado. Então, eu não preciso fazer com as minhas mãos e nem falar. Aqui dentro acontece os pecados também. Então, pecado, claro que nós vamos pecar. Precisamos nos preparar com aqueles pontos, com aquelas perguntas que eu respondi agora há pouco. Tá? Eu creio em Cristo, estou arrependido, tenho o desejo de mudar minha vida com o auxílio de Deus, Espírito Santo. Creio nas palavras de Jesus dada e derramada em favor de vós. São perguntas fundamentais. Tá? Cristo é que me torna digno da ceia. Eu creio em Cristo, vai a ceia. Mas não é simplesmente dizer eu sei quem é Cristo, é eu creio. Dentro do meu coração eu acredito de fato que Ele é o meu Salvador, Ele é o Filho de Deus. Então pecar, todos nós pecamos. A questão da fé fraca, vamos fazer o seguinte. Quando a nossa vida ela é de altos e baixos. É como se fosse um eletrocardiograma, né? As batidas vão, desce, vai, sobe, desce, para mostrar como está o batimento cardíaco. A nossa fé, de certa maneira, ela também é assim. Existe uma linha, e dessa linha a nossa fé em alguns momentos está lá em cima, outros momentos está aqui embaixo, tá? Olha só como é importante, daí nós, na nossa cabeça, nós julgamos que devemos ir na Santa Ceia quando a fé está aqui em cima, né? Agora, vamos lembrar de um dos benefícios da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela serve justamente porque Jesus me diz, eu estou com você todos os dias, e a presença de Cristo na minha vida, ele me fortalece. Ele me traz um novo vigor, ele me traz uma nova esperança. Então, quando a minha fé está aqui embaixo, que nós vamos, na nossa mente, dizer que a fé está fraca, claro que você precisa da ceia, porque é justamente nela que o Espírito Santo irá trabalhar para te fortalecer no seu caminho. Volto a ressaltar, irmãos, quando vocês julgarem, quando vocês quiserem tomar uma decisão de não ir à ceia, conversem com o pastor, para que ele possa orientá-los da forma correta.
Teve situações que eu já disse, olha, você não pode ir na Santa Ceia. Mas teve situações que eu perguntei para a pessoa, você vai para a ceia? E ela disse, não, eu não estou preparado. E eu perguntei, por quê? O que está acontecendo? E a pessoa então me relatou o que estava acontecendo e eu falei, mas você precisa da ceia. Você tem que ir na ceia. É lá que Deus vai trabalhar o teu coração, Ele vai te fortalecer, até mesmo para você lutar contra o pecado. Não pense em vencer pecado sozinho. Nós não vamos vencer pecado sozinho e muito menos vencer o diabo. Nós precisamos de Deus. E Deus se faz presente na Santa Ceia. Tá? Marcos 9, texto do Evangelho de Marcos, eu quero ler aqui para vocês. Marcos 9, versículo 23 e 24 e 26, tá? 23 e 24. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha o que o pai estava pedindo, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda e me perdoe pela minha visão ser tão limitada. A nossa visão ela é limitada às coisas materiais, às coisas que nós enxergamos no nosso dia a dia. E esse perdão de Deus, ele abre os nossos olhos para aquilo que nós não podemos enxergar, para as coisas espirituais, para as coisas que estão ocultas daqueles que não creem em Cristo. Ajuda-me na minha falta de fé. E a Santa Ceia, Deus está dizendo, é aqui que eu vou te ajudar. Venha, eu quero te fortalecer. E aí o versículo 26, e ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Então olha aqui, naquela hora, Jesus então expulsa o demônio de um jovem. Tá? Então tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Então isso pessoal, quero que vocês, que cada um que participa aí da nossa sala virtual, cada um reflita, busquem ajuda, orientem-se de forma correta. Tá? E o pastor de vocês sabe como fazer isso. Quero aqui também terminar então a nossa instrução sobre Santa Ceia, nessa noite, com o ponto 8. E aí ele faz algumas perguntas aqui. Por que devemos receber a ceia do Senhor com frequência? Eu lembro quando entrei na igreja luterana, em 1987, tá? Eu lembro que no boletim informativo lá de Marechal Cândido Rondon, na época, pastor Mário Rost, no boletim constava assim, culto, um final de semana, culto, sábado à noite culto, domingo de manhã culto. Aí no segundo final de semana, culto com Santa Ceia. No outro final de semana apenas culto e culto com Santa Ceia. Isso acontecia, se eu não me engano, em torno de 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Mas com o passar do tempo, foi se vendo a necessidade, por que não celebrar Santa Ceia em todos os cultos? Se Deus usa a Santa Ceia para fortalecer o seu povo, o que o impede de celebrarmos Santa Ceia? E outra, em nenhum momento Jesus ele disse quantas vezes
deve ser celebrada a Santa Ceia. Ele apenas disse lá no momento da instituição, ele disse: façam isso todas as vezes em memória minha. Então, todas as vezes que nós celebrarmos a ceia, nós vamos fazer em memória de Jesus, em lembrança daquilo que ele fez por nós e quem ele é na nossa vida. Então aqui vai lá algumas respostas que o autor traz. Jesus nos disse que assim o fizéssemos em sua memória. Acabei de lembrar isso, então sempre que vamos à ceia nós estamos lembrando o que Cristo fez por nós. Segundo ponto, renovamos a certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados. Eu quero aqui de novo falar o seguinte, pessoal. Vocês receberam o perdão dos pecados no início do culto? Sim. Houve confissão e houve absolvição no início do culto, tá? Então, mesmo que naquele culto não houvesse Santa Ceia, vocês estão perdoados, o povo está perdoado dos pecados. A Santa Ceia é justamente o trato individual de Jesus, do Salvador, com cada um dos pecadores, tá? Cada um, Jesus tratando pessoalmente com cada um dos comungantes. Terceiro, podemos obter paz e força espiritual, tá? Então essa paz não é aquela paz que o mundo dá, mas é a paz que vem de Deus. E é dessa paz que o ser humano precisa. É claro que esta paz, ela vai se estender aos meus irmãos, porque assim como eu vivo em paz com Deus, porque Deus fez a paz comigo, eu também consigo viver em paz com o meu semelhante. Então, o remédio para a humanidade, que na verdade o mundo está precisando hoje, nós temos a oferecer. Mas é aquilo que eu falei, as pessoas não vão querer. Muitos não querem essa paz de Deus. Eles querem um contrato assinado. Tá? Mas quando você vai à Santa Ceia, você recebe a paz de Deus e com esta paz o fortalecimento da sua fé. Quarto ponto, o exemplo dos primeiros cristãos que normalmente em todos os cultos celebravam a Santa Ceia nos leva a isso. Então olha como é interessante, lá no início, no texto de Atos que eu li antes para vocês, lá os apóstolos, eles participavam sempre da Santa Ceia, eles celebravam a ceia com frequência. Eles iam de casa em casa, diz o texto, partiram o pão. Esse partir o pão era celebrar a ceia do Senhor. Tá? Quinto ponto, a nossa comunhão com Cristo e com os irmãos fica fortalecida. Então, quando eu vou à Santa Ceia, Deus faz a comunhão comigo, Ele restabelece a nossa comunhão de uma forma perfeita, e assim eu também consigo viver em comunhão com o meu semelhante. Último ponto, assim testemunhamos continuamente a respeito da morte salvadora do Senhor, lembrando desde já com alegria a grande ceia celestial. Olha como é importante quando ele diz assim, testemunhamos continuamente. Lembram que na live da semana passada, na primeira parte, eu falei que o ato de você levantar do banco e ir participar da ceia lá na frente do altar, você já está dando um testemunho de fé? Você já está dizendo para as pessoas que você acredita, que você está arrependido dos seus pecados, que você quer mudar de vida? E é exatamente isso aqui que o autor coloca, de nós testemunharmos a fé. Agora imaginem depois, lá na eternidade, nós todos estarmos juntos lá, diante do altar de Deus, num banquete celestial preparado pelo Pai Todo-Poderoso lá do céu. Tá? Então isso é
algo realmente importante, e é por isso que nós participamos e celebramos a ceia com bastante frequência. Depois o autor, para terminar o estudo, ele coloca: nós também comunicamos ao pastor a nossa intenção de participar da ceia do Senhor. Então aqui, quando ele fala sobre comunicar ao pastor, esse é um outro detalhe interessante, tá? Que fazer a inscrição da ceia, quando eu entrei na igreja, ainda era muito frequente o pastor estar lá fazendo a inscrição da ceia. Mas, na verdade, não tem como o pastor dar conta de fazer tudo isso. Por isso que nós temos irmãos que hoje nos auxiliam nisso. Nós temos aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aí antes da pandemia, nós tínhamos aí uma frequência de 180 pessoas na Santa Ceia, 210, dependendo do final de semana. Agora vocês imaginem o pastor ter que registrar todas elas primeiro antes de celebrar a ceia. Então não tem como. É uma carga que nós não damos conta de fazer. E por isso é importante que vocês apenas comuniquem. Façam a inscrição sempre, porque a inscrição da Santa Ceia ela é importante, não apenas de forma para estatística, ela serve para estatística também, sim, mas ela tem uma outra função muito importante, que é um trato pastoral. Tá? Na hora de tratar com certas pessoas, certos irmãos em certas dificuldades, nós podemos sim usar a inscrição da Santa Ceia para ver como está a frequência do irmão na ceia, para podermos então tratar com ele de forma mais tranquila também. Tá? Então esse detalhe é importante. Mas sempre quando tiverem dúvidas, pessoal, perguntem, tá? Perguntem. Nunca deixem de se inscrever para a Santa Ceia. Aqui alguns textos aí que eu quero apenas lembrar, textos que já são comuns aí, que nós temos lido, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 e 26, que Jesus diz assim, ó: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então tem uma finalidade, sim, o ato de participar da Santa Ceia, que é justamente que diz aqui, anunciar a morte do Senhor e a sua ressurreição até que ele venha. Tá joia? Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então vejam que são textos realmente muito importantes. E assim, irmãos, nós concluímos aqui o assunto da Santa Ceia. Quero aqui ver apenas se há alguma pergunta que eu possa ajudá-los nesse momento. Eunice Milk: pastor, o que o senhor me diz de uma pessoa que deixa de ir na Santa Ceia só porque não gosta de participar na fila indiana, porque prefere ir por fileira na frente do altar? Eunice, é apenas uma questão de costume. A pessoa que na verdade foi uma mudança que havia, né? Há alguns anos atrás havia essa questão das pessoas pararem perante o altar, na frente do altar. E ali se participava da ceia, né? Depois, devido a ter congregações muito grandes, que isso levaria tempo demais, e nós poderíamos reduzir o tempo de distribuição da ceia,
foi optado por fazer a fila indiana, né? Aquela fila contínua. É uma questão de sentar e conversar com a pessoa. Nós temos que ter paciência com quem não compreende de forma correta como nós compreendemos. Até mesmo se vocês lembrarem, houve uma grande discussão na igreja, e até alguns se escandalizaram na época, em que se praticava o cálice comum, quer dizer, aquele cálice que todos tomavam o gole do mesmo cálice, o pastor passava distribuindo, né, para o cálice individual. Até que as pessoas começaram a compreender que, na verdade, isso não muda, isso não tira nada do poder de Deus na Santa Ceia. Da mesma forma, a questão de participar de fila indiana ou perante o altar, isso não muda. O que é importante seria sentar com essa pessoa e dizer para ela que o mais importante é o coração dela estar preparado, que é o Salmo 51, versículo 17, que eu falei para vocês: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que agrada a Deus. O espírito quebrantado, o coração contrito, com dor pelos seus pecados. A fila não deveria ser motivo nenhum das pessoas deixarem de ir à Santa Ceia. Na verdade, é apenas uma irmã que está precisando, um irmão que está precisando de ajuda. Ele está precisando de ajuda. Sentar, conversar com paciência, com tranquilidade, para mostrar para ela que a diferença não está. Porque muitas vezes as pessoas que vão lá perante o altar também não estão preparadas para a ceia. Assim como muitas pessoas, talvez, que vão em fila indiana também não estão preparados. Então não é o fato de tomar a Santa Ceia lá, na frente do altar parado, ou em fila indiana. Isso não vai mudar nada, na verdade. Queridos irmãos, antes de pôr um hino para nós concluirmos esse momento, essa noite, eu quero que nós falemos com Deus em oração, e para isso eu quero convidá-los para que, de fato, na casa de vocês ali, que se coloquem da forma como quiserem para falar com Deus neste momento. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos colocamos na Tua presença, em primeiro lugar, para Te agradecer. Te agradecer por esta ceia maravilhosa que o Senhor instituiu naquela noite, na quinta-feira santa. Ali, o Teu Filho amado disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e fazei isto em memória de mim. E que esta era a nova aliança do sangue que o Senhor tinha colocado como salvação para toda a humanidade. Agradecemos pelo grande privilégio de, mais de 2000 anos depois, ainda estarmos celebrando a ceia com um detalhe muito importante, que é a Tua presença. Porque de forma visível nós recebemos pão e vinho, mas de forma sobrenatural nós sabemos e nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor Jesus está presente conosco. Obrigado por consolar, por fortalecer, por animar o nosso coração. Também, Senhor, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de nos receber nesta mesa. Nós somos pecadores e nós reconhecemos isto. E Jesus nos tornou dignos de participar dessa ceia. Jesus torna as pessoas dignas. E Te agradecemos por isso. De fato, o Senhor nos recebe para celebrar conosco. Assim nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, de todos os que estão participando do nosso estudo,
esteja no lar de cada um, dando sabedoria aos pais, dando sabedoria aos filhos, dando um verdadeiro amor para com o Senhor em primeiro lugar, e também o amor que ele seja verdadeiro entre os membros da família e também na família cristã. Esteja com os enfermos, com todos aqueles que estão acamados, precisando de cirurgia, recuperando-se de cirurgia. Esteja, Senhor, com o nosso presidente da República, nossas autoridades. Guia, dê sabedoria a cada um para que de fato governe de acordo com a tua vontade e para o bem de todo o povo. Assim nós entregamos em tuas mãos a nossa vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queridos irmãos, depois aqui tem até uma posição do Orlindo aí, vou responder aí lá no particular, tá, seu Orlindo? Lá no link eu respondo para ti, e a gente vai poder, até quiser conversar, mas converse sempre com o seu pastor também. Tá? É muito importante isso. Queridos irmãos, amanhã à noite nós temos mais uma live aí com o doutor, professor Anselmo Graff, falando sobre o 9º e 10º mandamento. Nós estamos aqui quase concluindo os mandamentos. É fundamental que a gente de fato se coloque e aprenda cada vez mais. E eu tenho certeza que todos nós estamos crescendo, tanto no conhecimento como também na fé, com esses estudos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Fiquem com Jesus. E eu vou colocar aí mais um hino para nós encerrarmos este momento. Que Deus assim vos guarde.